Graças a paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Abra a palavra de Deus em Romanos 8, do 18 ao 25. Eu quero agradecer aqui especialmente a Samuel e a Simon pelo suporte nas letras. Vocês têm sido incríveis. E Samuel, gente, vai se batizar. O próximo batismo é o de Samuel. Amém, irmãos? Amém? Vem cá, Samuel, rapidinho. Vem cá. Por que tu quer se batizar? Fala para os irmãos. Bem, principalmente, né, para fazer parte da família de Deus, né, que é a parte mais importante da vida, né, e também para poder ser mais amigo de Jesus, assim. Amém, irmãos? Que coisa mais linda! Glória a Deus. Amém. Amém. Você não só vai ser mais amigo de Jesus, você e Jesus vão ser um só. Vê que coisa incrível, você vai se unir a Jesus por toda a eternidade, naquele momento do batismo. Romanos capítulo 8, do 18 ao 25. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, do 18 em diante. Irmãos, está vendo todo o sofrimento da sua vida? Não se compara ao que Deus preparou para você. Não se compara. As coisas que Deus tem preparado para nós, coisas que olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a nossa esperança, ela tem que ser acendida, ela tem que ser mantida. Porque, irmãos, o que vem para nós é muito bom. O que vem para você é muito glorioso. Vire para quem está do seu lado, olhe nos olhos desse irmão e diga: se prepare, porque o que vem para você é maravilhoso. Amém? Está achando que o seu sofrimento é grande, é? Você está achando que o seu sofrimento é grande? Você ama o Senhor? Quem ama o Senhor aqui? Renove sua esperança, porque o que Deus está preparando para você não tem comparação. Quando chegar esse momento, você vai dizer: puxa, eu sofri tudo aquilo, mas aquilo não foi nada comparado ao que eu tenho hoje. Aí você vai dizer: valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Quem já ouviu essa música? E a vida inteira consagrar. Eita, valeu. Amém? Glória a Deus. Que tom eu peguei? Podia pegar um tom mais grave, né? Valeu a pena obedecer. Agora sim. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer. O que é que você vai dizer? Vale. Ah, vocês sabem, né? Essa música é boa demais. Amém, irmão? Você vai dizer: valeu a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, não compreendo os teus caminhos. Amém, queridos? Mas te darei
a minha canção. Como é maravilhoso, irmãos, a gente saber disso. É isso que nos move, essa esperança. Agora, vamos lá. Versículo 19 diz o quê? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse texto está falando que a criação toda está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando fala de criação, vocês pensam em quê? Vamos lá? Pensem em quê? Quando fala de criação. Algo que passa a existir. O que é que passa a existir? O que é a criação na cabeça de vocês? Vamos lá? Os céus, o mar, a terra, a natureza, os animais, as criaturas, todas elas que Deus criou, tudo criado pelo Senhor, está aguardando uma coisa: a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa incrível. A criação está esperando que os filhos de Deus apareçam. Mas vejam como ela está esperando. Olha o que o texto continua dizendo. A criação está sujeita à vaidade. Está submissa à vaidade. Como assim? O que é vaidade? O que é vaidade? O que é vaidade, irmãos? É algo que passa, algo passageiro, efêmero. Então a criação, ela está aí, sujeita à vaidade. Em outras palavras, a gente está vendo, é como se a criação estivesse sendo consumida. O que é isso? A netinha do irmão Fernando está sonhando? Está chorando? Oh, meu Deus, ela chora alto, não? Tadinha, Jesus. Que fofinha, né, irmãos? Mas eu não tinha visto ela aí. Eu achei estranho, não tem um bebê chorando aqui, eu não vi. Então vejam, irmãos. A criação está sujeita à vaidade. A criação está se deteriorando. Você vê a natureza aí, né, gente? É tanta coisa acontecendo. A gente olha, a natureza parece estar mais revoltada ultimamente. É tempestades, furacões, derretimento de geleiras, inundações, terremotos. Tudo isso é porque a criação está sujeita à vaidade, ela está se corrompendo. Mas por que ela está nessa situação? Por que a natureza está nessa situação? O texto diz aqui. Ela não está nessa situação porque ela quis. A natureza está nessa situação terrível, sujeita à vaidade, à efemeridade, sujeita à corrupção. Por quê? Por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o homem. O homem colocou a natureza numa situação difícil. O homem, por causa do pecado, por causa do seu egoísmo, ele não só destruiu a si mesmo e a geração dos homens, ele destruiu todo o espectro que envolve, ele destruiu a natureza. E a natureza, ela está nessa situação involuntariamente. Mas ela está esperando. Escuta só, existe uma voz que vocês e eu não estamos ouvindo, mas é uma voz da natureza, da criação. É uma voz que diz: venham filhos de Deus, apareçam filhos de Deus. A criação está ansiosa para que os filhos de Deus apareçam. É o que o texto bíblico está dizendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos continuar. Ela está na esperança de que a própria criação, assim como nós, seja redimida do cativeiro da corrupção. Que coisa linda! Por isso que eu não acredito que haverá um novo céu e uma nova terra em outro lugar. Não acredito. Não acredito.
Porque tem crente que acredita que Deus vai ter um planeta, uma bola giratória em outro lugar, onde vai colocar lá, nessa bola giratória, a gente vai queimar isso aqui tudo e a gente vai para outro lugar. Eu não acredito, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que a nossa criação está esperando para ela ser redimida. Essa natureza está esperando o momento em que ela será redimida. Ela também vai passar por um tipo de redenção. Que coisa linda! Eu lembro dos meus cachorrinhos do passado. Eu lembro de Doug, um cachorro que eu muito amei. Até ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A natureza anseia, na sua totalidade, as árvores, os rios, o céu, as nuvens. Que coisa linda. Haverá um segundo Éden, eu creio. Vamos continuar o texto. Porque sabemos, vem cá, Simon, o que é que você entendeu até agora? De tudo que a gente meditou. Que o homem destruiu a natureza inteira, então a natureza está tentando se defender do homem? É mais ou menos isso. De alguma forma ela tenta se defender, mas o que é que ela está desejando? Que a gente não machuque ela? Que a gente não machuque ela. É verdade. E quando é que isso vai acontecer? Preste atenção, vamos lá. É bom que ele está pegando, ele está prestando atenção. Eu quero, já eu chamo você de novo. Então aqui, versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, olha o que o apóstolo Paulo está falando, nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. Sabe o que é gemer, queridos? Sabe o que é suportar angústias? É aquilo que Michele fez aqui. Falou aqui. Ela gemia no seu interior, no seu coração, para que o seu pai melhorasse. Ela suportava as angústias naquele momento, na expectativa de que seu pai fosse curado. Da mesma forma como com Michele, a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Ela suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu quero que você preste bastante atenção. O que me chama a atenção nesse texto é o propósito desse gemido, certo? Da natureza. A natureza está aguardando, a criação está aguardando, toda ela, sabe, como quem vai ter um parto. Ela está gemendo, aguardando, ansiosa, suportando angústias, para que toda essa dor que ela está sentindo possa redundar em glória na manifestação dos filhos de Deus. Eu fico pensando, é como se fosse, como se o objetivo de todo esse sofrimento, preste atenção, irmãos, fosse gerar filhos de Deus. O objetivo da dor e do sofrimento na sua vida é aperfeiçoar você como filho de Deus. Até a criação está gemendo para que você seja manifestado como um filho de Deus.
Você entendeu isso? Eu vou ser bem prático aqui nas coisas que eu vou falar, para vocês vão entender. Vocês vão entender o que eu vou falar. Essa semana eu estava conversando com o Silas, ele me levou ao cinema, e a gente assistiu um filme muito bom, né? Ele me convidou para assistir um filme com ele. O filme Sound of Freedom, né? Inclusive ele pagou o meu ingresso, irmão, porque eu tô liso, viu, irmão? Uma situação, só Deus sabe. É bênção de Deus. Amém. E aí, irmãos, vejam só. No caminho, a gente conversava sobre algumas situações que acontecem na nossa vida e a gente não entende. São situações em que causam dor para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você se dedica às pessoas. Você se dedica a alguém. Você dá o seu melhor. Mas essa pessoa não reconhece o que você fez, o que você faz. Pelo contrário, ela fala mal de você. Você é uma pessoa generosa, você abençoa, você doa, você dá o melhor de si. Mas essa pessoa que está recebendo de você, ela não manifesta nenhum tipo de gratidão. Quem aqui já ouviu falar da história dos 10 leprosos na Bíblia? Isso. Pouca gente, né, irmãos? Quem aqui nunca ouviu falar? Levanta a mão, dos 10 leprosos. Espera aí, vocês ouviram ou não ouviram? Quem aqui já ouviu falar dos 10 leprosos, irmãos? Vejam só, Jesus passando, presta atenção, Jesus passando por um determinado local, 10 leprosos se aproximaram dele, pedindo para serem curados. E esses leprosos vieram cheios de feridas, eles estavam numa situação terrível, eles não moravam na cidade, eles moravam longe, porque não podiam se aproximar por causa da sua doença. E esses leprosos, eles correram na direção de Jesus pediram para serem curados. E Jesus fez o quê? Curou os 10 leprosos. Mandou eles se dirigirem ao sacerdote. E ao se dirigirem ao sacerdote, eles foram observando que estavam todos curados. Irmãos, desses 10 leprosos, sabe quantos vieram agradecer? Aí eu fico perguntando o seguinte, queridos: Jesus não sabia que isso ia acontecer? E por que ele curou mesmo assim? Se você soubesse que aquela pessoa com quem você está fazendo bem para ela vai se voltar contra você, se você soubesse disso, você faria o bem para essa pessoa? É difícil. Gente, tem gente que não reconhece. Tem gente que é ingrata. A ingratidão é a amnésia do amor. A ingratidão é a amnésia do amor. A pessoa não lembra todos os benefícios que recebeu daquela outra pessoa e se torna ingrata, e murmura e reclama. Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, não se lembrou de Deus, que o tirou da escravidão, e começou a reclamar. Tem gente que é assim, queridos. Mas vejam, Deus deixou de fazer o bem? Da mesma forma, nós não podemos deixar de fazer o bem. Eu estava indo para Garanhuns semana retrasada. Semana passada, não foi?
semana passada a gente foi para Lagedo. E eu conversava no carro com o Uber, né? O cara lá do Uber. Que na verdade não é o Uber, é o BlaBlaCar, né? E conversando com ele, eu falei para ele de algumas situações da minha própria vida em que, poxa, cara, eu cheguei a pensar, será que vale a pena a gente se dedicar pelas pessoas, porque as pessoas são falsas? Escuta bem, as pessoas estão com a gente quando a gente está bem. Quando a gente está mal, elas correm da gente. As pessoas, no geral, não estou falando, veja só, não estou generalizando, tá? Presta atenção. Mas a maioria das pessoas não se importa com você. Elas querem, de alguma forma, algum benefício que você possa dar. Se você não der, elas se voltam contra você. Elas são sanguessugas. O mundo é mau. E as pessoas em sua carne, em seus pecados, são más. Irmãos, o egoísmo humano faz com que a gente pense primeiramente em nós. É ou não é assim? É ou não é assim? E é assim na família, é assim no casamento, nas empresas. Quanta gente egoísta, irmãos, que só pensa em si mesmo. Que não olha pelo lado do outro, só pensa em si mesmo. E eu digo uma coisa a vocês, irmãos. Está cheio disso no mundo. E mais triste, na igreja, infelizmente, acontece de ter muita gente assim também, que ainda não se converteu. E eu falando para o cara lá do Uber, abrindo meu coração e dizendo para ele, rapaz, como é triste, porque eu mesmo passei por situações de doar para algumas pessoas e dar o meu melhor e fazer algo por elas, e depois essas mesmas pessoas se voltarem contra mim de uma forma que me doeu o coração. Mas a pergunta é, preste atenção, queridos, a pergunta é, será que isso não fazia parte do gemer que a gente está se referindo aqui? Será que isso não faz parte dos projetos de Deus para nós? Essa sensação de você se doar, de você dar o seu melhor, de você amar e não ser amado. Irmãos, sabe como é que a gente sabe o amor de verdade? É quando você ama alguém e você não é amado. Amor que é amor é assim, é a capacidade de você amar sem ser amado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o amor de Deus é assim. O ágape de Deus é assim. Ele ama incondicionalmente. Não interessa aquela pessoa ame de volta. Não interessa. Ele continua amando. Deus é assim. O coração de Deus é assim. E os filhos de Deus são assim. Os filhos de Deus amam incondicionalmente. E eu digo, meu Deus, será que eu sou um filho de Deus? Porque eu ainda estou esperando o retorno. Escuta, irmãos. Eu ainda estou esperando o retorno das pessoas. Retorno ao amor investido. Não é errado você esperar retorno não, tá, queridos? Não é errado não. Porque o retorno ao amor investido, a Bíblia dá um nome para isso. É a unidade. Unidade é amor correspondido. Eu amo Sérgio Murilo. E Sérgio Murilo me ama. Isso é unidade. Mas se eu apenas o amo, isso é amor. Se ele não me ama de volta, o nome disso é amor, da minha parte por ele. Deus ama todos nós aqui. Todos nós aqui amam a Deus? Você acha? Hã? Sim ou não? Não. Eu vou dizer que todo mundo aqui ama a Deus? Não. Se a gente amasse no nível que Deus espera que a gente o ame. Aí eu pergunto a você, vejam só, Ele nos ama.
incondicionalmente, irmão Ramos. Se a gente o ama de volta, sabe, com intensidade, ainda que seja um amor infinitamente menor, mas que a gente corresponda a esse amor, se a gente corresponde ao amor de Deus por nós, sabe o que é que acontece, irmãos amados? Eu e ele somos um. Jesus orou para que fôssemos um, ou seja, para que o amor que ele tem por nós seja correspondido por nós. A unidade é a correspondência do amor. Não é todo mundo aqui que tem unidade com Deus, não. A gente só quer ser amado por Deus. Ah, Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Aí eu faço a pergunta: e você o ama? Sério? Você o ama? Será que eu o amo? Será que você ama ao Senhor? Então vamos lá. O desejo de Deus é que hajam pessoas como Ele, vejam só, que amem como Ele. A criação está aguardando filhos de Deus, com o mesmo DNA de Deus. A criação está aguardando homens e mulheres, Almira, que tenham o coração como o de Jesus. Então não interessa se as pessoas que você está se doando por elas se voltem contra você. Não interessa se as pessoas com quem você hoje um dia aconselha, abraça, ama, alimenta, cuida, valoriza, um dia vão te desvalorizar, um dia vão te desprezar, um dia vão te esquecer, porque não se trata delas, se trata de você. Deus está trabalhando no seu coração para você se manifestar como filho dele, com o mesmo DNA espiritual dele, com a mesma graça que ele tem, com o mesmo nível de amor que ele tem. Aquelas pessoas, irmãos, podem até ser vasos para desonra. Escutem bem o que eu estou falando, porque na presciência de Deus, ele sabe muito bem quem é vaso de honra e vaso de desonra. Ele sabe muito bem quem são os escolhidos e quem não são. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Deus sabe, eu não sei. E eu não posso jamais dizer que você ou aquele ali ou aquela lá é joio. Porque até o último dia da vida daquela pessoa há esperança para ela. Quem diz amém? Quem vai fazer a separação do joio do trigo é o Senhor. Mas até esse dia, queridos, a nossa função é fazer a nossa parte incondicionalmente. Todo gemer na sua vida, toda a dor, todo o sofrimento, o desprezo das pessoas está cooperando para que Jesus apareça dentro de você. E eu costumo dizer uma frase que às vezes não é muito bem entendida. E vou falar para os irmãos aqui. Escuta bem. É uma frase difícil de assimilar. Deus tem um projeto para você, um propósito. Ele quer que você seja filho dele, como Jesus. O projeto de Deus para você é que você seja filho dele. Um filho se parece com o pai. Essa semana disseram que eu parecia com meu pai. Outra pessoa disse que Silas parecia com meu pai. Os filhos de Silas parecem com Silas. A Elizabeth parece com a Aninha. É ou não é verdade? Escuta bem, escuta. Se você é filho de Deus, você se parece com quem? Com Deus. Se você não está se parecendo com Deus, você não é filho dele. Ainda. Porque os filhos de Deus reproduzem o caráter de Cristo. Então escuta bem a frase que eu vou falar para você. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito? Que você seja filho dele. Mas preste atenção, um filho que seja parecido com quem? Com Cristo, com Jesus. Deus tem um objetivo com você. Essa semana nossa célula assistiu
A Paixão de Cristo. Eu assisti esse filme pela 10ª vez. E foi uma maravilha. Josemar lá em casa, com Evânia, Edvânio, Ivan, Lari, Raquel. Foi cheio lá em casa. Foi uma bênção a nossa célula. A gente achou aquele filme, irmão Ramos, Gabriel, faltou Silas. Mas escutem, queridos. Ao assistir aquele filme, eu não posso enxergá-lo em terceira pessoa. Eu não posso enxergar aquele filme ou a história de Cristo em terceira pessoa, assistindo como se fosse Ele, Jesus ali, descendo pela via dolorosa, subindo no Gólgota, sendo crucificado. O problema da gente é esse. A gente olha para Ele como se fosse em terceira pessoa. Você tem que olhar para Ele pensando em primeira pessoa. Em você. Poxa, eu estou ali com Ele. Eu estou sendo crucificado com Ele. Eu estou sendo morto com Ele. Não é só Jesus ali em terceira pessoa. Eu estou envolvido nesse processo. Então vou falar a frase aqui que eu ia falar para vocês. Escuta bem. Se você tiver que sofrer na vida para ser parecido com Jesus, Deus não vai te poupar do sofrimento. Eu vou repetir, você não vai esquecer essa frase. Preste atenção. Se você, e eu não sou apologista do sofrimento não, tá? Ficar, né? Não é isso não, queridos. Mas um fato é o seguinte: se você tiver que sofrer, ser frustrado, ser decepcionado, sentir dores na vida, no coração, dores oriundas, escute bem, do amor, porque a Bíblia diz que o amor é sofredor. Tem gente que não quer sofrer, por isso não ama. Por isso não se doa, por isso não sente o desgaste, porque não ama. Mas quando se ama, se sofre. Se você ama alguém, ainda mais, é bom a gente amar aquelas pessoas perfeitinhas. Não, queridos, é amar aquele que é imperfeito, aquele que é teimoso, aquele que é rebelde, aquele que é duro de coração. Vejam só, o amor, ele se manifesta incondicionalmente na direção dos homens. Ainda que esse alvo do amor seja um joio, escuta bem, seja alguém que um dia será arrancado, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. A Bíblia diz que Ele amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não foi para alguns homens, mas para todos os homens. O pecado é não receber isso aí. Então muitos alvos do amor de Deus vão desprezar o amor de Deus. E por causa desse desprezo, infelizmente estão escolhendo para si a morte eterna. Mas isso não quer dizer que Deus não os amou incondicionalmente. Jesus, eu estava falando para Silas do caminho, Jesus multiplicou os pães, mas ele sabia que aquelas pessoas ali que iam comer dos pães que ele multiplicou, não estavam interessadas nele, a grande maioria não. Na verdade, muitos daqueles que ele alimentou, um dia se voltou contra ele, pedindo a crucificação dele. Então escuta, a multidão que te aplaude e levanta bandeirinhas, ou, como é o nome? Folhas de figueira, as folhas de oliveira. Quais foram as folhas que levantaram? Eu esqueci. Palmeiras, foi? Folhas de palmeira. A multidão que te recebe com folhas de palmeira, chamando você de rei dos judeus, é a mesma multidão que uma semana depois vai te pedir a morte.
Isso não quer dizer que ele não amou. E eu assistindo aquele filme, irmãos, teve uma hora que Jesus se volta e isso me constrange o coração. Ele se volta e diz assim: Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. Gente, naquela hora mais dura, onde até falar era complicado, porque ele estava crucificado em dor, até respirar era difícil, quanto mais falar. Aí ele começa a falar, e quando ele olha, crucificado, prego na mão, prego nos pés, como foi cantado aqui. E a gente canta tão, né? A gente diz, né? Sabe que a gente chora. Será que a gente chora mesmo? Prego na mão, prego no pé. O que é que ele diz, irmão? Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. Que nível de entrega, de doação existe no coração do Filho de Deus? O objetivo de Deus é que você tenha esse nível de amor. Você nunca vai se decepcionar na igreja se você tiver esse nível de amor. Você nunca vai sair falando mal de irmão nenhum, de pessoa nenhuma. Sabe por quê? Porque você não espera dos homens, você já tem em Deus. Você já tem em Deus, você não espera das pessoas. Muita gente sai escandalizada, irmão. Não porque fulano, não porque Beltrano. Não é fulano nem Beltrano, não se trata deles. Se trata do que Deus está fazendo dentro de você. Do que Deus, a obra que Ele está fazendo dentro de você. Primeiramente é isso, queridos. Então, se as pessoas não corresponderem ao seu amor, se as pessoas não corresponderem ao seu investimento, Sérgio, se nunca mais as pessoas te ligarem, depois de você ter doado sua vida por elas, Júnior, não se preocupe. Não se preocupe, porque não se trata delas. Esse é um tratar de Deus contigo. Ele quer te ensinar a amar como Jesus. A criação está gemendo, a situação na tua vida geme para que seja moldada a condição necessária para aparecer aí, Filho de Deus. Alguém como Jesus. Então, vou repetir a frase. Se você tiver que sofrer, se você tiver que padecer, se você tiver que chorar, que gemer no espírito, no seu coração, todos os dias, por uma ou outra situação, para que Cristo seja formado dentro de você, obrigado, Deus não vai te poupar. Para você não esquecer essa frase, coloca a mão em teu coração e diga assim: eu sei. Repita comigo, diga: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, até aquelas que eu não entendo. Venha cá, pai, fala aqui no microfone. Quando o apóstolo Paulo falou, ele dizia: porque para mim eu tenho por certo. Ele tinha certeza de que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Valeu a pena. Irmãos queridos, o objetivo de Deus é Jesus na sua vida. Está sofrendo? Está chorando? Está sentindo a dor, o desprezo, a ingratidão dos homens? Você está no processo, Almira. Você está no processo, Gabriel. Lani, você está no processo. Deus está te ensinando a ser como Jesus. O objetivo, Josemar, é Jesus. E eu vou repetir. Deus não vai te poupar dessa dor. Aquela campanha
da Igreja Universal do Reino de Deus, está escrito lá: pare de sofrer. É uma fake news. É uma mentira. Pare de sofrer. Não é bíblico. Porque a Bíblia diz que esses sofrimentos, eles têm uma utilidade da nossa vida. Existe sim um sofrimento embutido, porque o amor é sofredor. Se eu parar de sofrer, eu vou parar de amar. A escola do amor é dolorosa. A escola do amor é dolorosa. E Deus colocou algumas pessoas na sua vida para você amar, não para você reclamar delas. Quem é a pessoa hoje que você mais reclama? Você não entendeu que ela faz parte do processo de Deus na sua vida? Para você aprender a amar como Jesus? A criação está aguardando esse momento. Toda essa dor na humanidade, toda a corrupção, toda a afronta, esses homens maus que se levantam aí na política, todos eles cooperam para que um dia os filhos de Deus se manifestem. Amém, irmãos? Esse texto me veio ao coração para compartilhar com a igreja, com os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Deu para entender, queridos, a mensagem? Amém? O projeto de Deus na sua vida, vou resumir. Fique em pé. Você vai guardar isso aqui com mais força. Repita com força o que eu vou falar para você. Amém? Repita assim, diga: a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Eu fui chamado, fale com força, para ser um filho de Deus. Espírito Santo me convence que eu sou um filho de Deus. Portanto, Deus não vai me poupar de sofrer, se com isso eu tiver que aprender a ser como Jesus. Porque o objetivo de Deus não é que você pare de sofrer, não. O objetivo de Deus não é que você seja feliz, não. Ser feliz é resultado, mas não é o objetivo central de Deus. O objetivo central de Deus é que você seja como Jesus. Que você se pareça com Deus. Pense nessa pessoa na sua vida que tem te provado. Pense na situação de constrangimento que você está vivendo. Pense na dor que você tem enfrentado. Ela não é em vão. A situação financeira que tem te abatido, toda a situação caótica que tem sobrevindo sobre você, ela não é. O problema é que você não vê isso. Você não vê que é a mão de Deus pesando sobre você. Mas é Deus fazendo isso contigo, ó. Porque agradou a Deus moer Jesus, agrada a Deus moer o teu orgulho, agrada a Deus quebrar você, para que desse moinho saia um filho de Deus como Jesus. Abraça seu irmão ao seu lado, abraça quem está perto de você. Eu quero orar por você. Oh Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Oh Senhor Jesus, a criação está aguardando ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme, ela sofre a vaidade, a corrupção dos homens.
mas existe uma expectativa na criação, para que um dia rompamos em glória como o Senhor Jesus. Deus me ensine que nada na minha vida é aleatório, nenhuma pessoa que vem na minha vida é acidente, tudo foi planejado no percurso da tua sabedoria sobre nós, tudo foi planejado pelo Senhor no percurso da nossa vida, para que sejamos moldados pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, sejam elas até traumáticas, difíceis, sejam situações angustiosas, complicadas, não interessa, mas tudo foi pensado pelo Senhor para sermos moldados à imagem de Jesus. Então, Senhor, nos revele com clareza esse propósito, para que o nosso coração não se abale, mas se encha de esperança, porque tudo na verdade está cooperando com o nosso crescimento, tudo está cooperando com o aprendizado do amor que é sofredor, tudo está sendo, meu Deus, convergindo para a tua pessoa. Obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra, a tua revelação nessa noite. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado, Senhor, pelo partir do pão, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, e os que não puderam vir. Abençoa-nos em nome de Jesus nessa semana, para a glória do Senhor. Amém e amém.